Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã abençoada, que tudo dê certo para você, porque aonde a presença de Deus está, as bênçãos dele corre atrás de você. Amém? Se Deus está sobre a sua vida, se você abriu o coração para Jesus, as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, o favor dele está sobre você. Tome posse da vitória. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém e dá um joinha ou like aí para você me ajudar no canal. Amém? Vamos ao texto da Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3 e no versículo 4, a Bíblia está dizendo: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Louvado seja Deus. Palavra de bênção, palavra de vitória. Aqui os coríntios estavam pedindo um sinal para o apóstolo Paulo, e se você for um pouco no capítulo anterior, se você for um pouco atrás aqui no capítulo 12, continuar lendo o 13, você vai ver aqui que o apóstolo Paulo fala que no momento que ele pregava a mensagem, ela foi liberada com poder, Deus operou sinais e maravilhas através da vida dele, mostrando assim, um evangelho com poder, e não somente o evangelho com palavras, mas um evangelho que transforma, um evangelho que salva, um evangelho que renova. Mas eu quero focar com você, meus amados, nesse texto aqui, que ele está dizendo aqui no versículo 4, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Ali em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, a Bíblia vai dizer que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tornando um de nós. Jesus, meus amados, era Deus, era a palavra, e ele habitou entre nós. Ele veio, se tornou um de nós. Ao mesmo tempo, ele era Deus e ele era homem, E ele assumiu ali a forma de homem, assumiu a nossa natureza. Em momento algum ele pecou, mas ele assumiu a nossa natureza porque Deus ali havia entregado o domínio na mão de Adão, e Jesus veio como homem retomar o domínio para a minha vida e para a sua vida. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, que ele foi crucificado por fraqueza, porque ele foi como homem, ele foi para a cruz de livre e espontânea vontade, ele foi como o cordeiro mudo, não abriu a boca, porque ele veio para pagar pelos meus e seus pecados. Porque em Romanos, ali no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo teve que morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, e ele ressuscitou pelo poder de Deus, porque em momento algum ele pecou, mas ele tomou os nossos pecados sobre ele para oferecer para mim e para você a justificação dos meus pecados e dos seus pecados. Por isso a Bíblia vai dizer que em Romanos 8:1, nenhuma condenação está para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer também em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que todas as coisas já se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, nós temos uma vida nova. A nossa velha natureza é sepultada com Cristo e ele nos dá uma nova natureza. Você pode estudar aí, sobre a velha natureza sepultada com Cristo em Romanos. Você for estudar o capítulo 6 de Romanos inteiro, você vai ver que profundo que é, a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos crucificados com ele quando cremos nele pela fé e ressuscitamos uma nova criatura. Ressuscitamos livres do pecado, porque Cristo nos livra, nos liberta do poder do pecado. A Bíblia vai dizer ali, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Por isso, o pecado, ele não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? O pecado não pode mais nos dominar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi crucificado por fraqueza, mas vive, contudo, pelo poder de Deus. Amém? O poder de Deus ali, meus amados, a glória de Deus ali veio sobre o corpo de Jesus e ressuscitou o corpo de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós também somos fracos nele. A nossa velha natureza, ela cai por terra, mas nós vivemos com ele pelo poder de Deus. Agora, meus amados, assim como Jesus, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus e os nossos pecados agora foram também crucificados com Cristo, nós somos agora transformados, nós somos uma nova criação pelo poder de Deus, porque a Bíblia vai dizer que agora o Espírito Santo habita em mim. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E agora ele dá testemunho do Evangelho do Reino através da minha vida e através da sua vida. É pelo poder de Deus. Nós vencemos pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Quando nós firmamos no poder de Deus, nós entramos na vitória. O que garante a nossa vitória é, meus amados, vencermos a batalha pelo poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer ali, em Efésios ali no capítulo 6, no versículo 10 e 11, ele vai dizer: fortalecei no Senhor, e na força do seu poder. Quando você fortalece em Deus e na força do poder de Deus, você entra na vitória de Deus. E ninguém, meus amados, pode derrotar o Senhor, porque o nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é poderoso. E ele dá essa vitória para mim e para você através de Jesus Cristo. Quando nós ponhamos a confiança em Jesus, nós entramos nessa vitória. E o apóstolo Paulo estava deixando claro aqui para os coríntios que esse era o sinal, que o Espírito Santo habitava nele. Deus operava através da vida dele. As obras deles testemunhava que Deus era com ele, porque Deus agia através da vida dele. Os enfermos eram curados. Você pode ler que o apóstolo Paulo ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 11, quando ele estava montando as tendas ali, o avental que estava sobre ele era tirado e as pessoas levavam e colocavam sobre os enfermos e os enfermos eram curados, porque o DNA de Deus estava em apóstolo Paulo. O DNA de Deus passava para esse avental e o poder de Deus que curava os enfermos. Não era pela força dos braços do apóstolo Paulo, não era o apóstolo Paulo, mas era o poder do Espírito Santo habitando nele. E é isso que Paulo está nos ensinando. E é isso que nós temos que compreender. Se o poder de Deus habita em nós, o poder do Espírito Santo habita em nós, a vida de Deus vai ser manifestada através da minha vida e através da sua vida. E não vai ser mérito meu e nem mérito seu. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, porque é o Senhor que cumpre tanto o fazer como efetuar. Tudo vem de Deus. Nós simplesmente cremos em Jesus, entregamos o coração para Ele e Ele enche o nosso coração com o Espírito Santo e Ele testemunha o Evangelho com poder na minha vida e na vida de todos aqueles que creem. Então fortaleça no Senhor, fortaleça no poder de Deus. Nós somos fracos em nós mesmos, mas com a graça de Deus e no poder de Deus, nós nos tornamos fortes, porque com o poder de Deus, a nossa velha natureza, ela é crucificada e nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer: viva pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. Quando nós vivemos pelo poder de Deus e nos rendemos diante da graça de Deus e somos cheios do Espírito Santo, a nossa carne perde a autoridade, ela se rende diante da presença de Deus. E quando a nossa carne se rende, nós nos rendemos com nossas obras diante do Senhor, nós abrimos o coração para Ele, Ele vem com poder e transforma a minha vida, transforma a sua vida, transforma o meu coração e renova o seu coração. Então vença pela graça de Deus, compreenda a sua fraqueza. É quando você estar forte, aí
você se torna fraco, quando você está forte em si mesmo. Mas quando você compreende que você é fraco em suas próprias forças e você precisa de Deus, aí Ele capacita você e você se torna forte. Essa é a palavra de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra, que eles venham ser cheios da Tua presença, que o Senhor venha renovar ele no Teu poder e na Tua força, que cumpra o Teu propósito sobre a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, que cumpra o Teu propósito sobre a vida dele e sobre a vida de seus familiares. Eu abençoo, Pai, todos eles com a bênção de Efésios 1:3, a qual o Senhor diz que nós já estamos abençoados em Cristo Jesus. Então eu libero essa palavra sobre os ouvintes e declaro a vitória sobre a vida deles. Amém. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Diga amém aí.